todos, bem-vindos. A gente está começando agora o 13º episódio do Acorda Maria Bonita. Eu vou acabar esquecendo. Já, a gente começa a perder a conta. Então, hoje a gente vai falar sobre... Você não é louca? Seu Beck é um lixo. Exatamente. Essa ideia, né, de loucura, de histeria, de mulheres são, né, nervosas, tudo isso que é atribuído, né, às mulheres. Isso. Pois é. Aí hoje a gente vai falar sobre um pouquinho dessa história de que a mulher é meio louca, né? Como é que isso chegou, né, até os dias de hoje? Porque isso também foi uma construção, né, histórica, toda, não foi, né, de um dia para o outro, né, que aconteceu. Acho que a Fernanda pode contextualizar aí, né, Fê? Sobre... Então, não, acho que a gente ficou tentando entender, né, de onde saiu essa ideia que é muito rápido que chamam a gente de louca, né? Tipo assim, a gente mesmo já naturalizou isso, né? De tipo, ela é louca. Pois é. E aí não sou louca, né? Outros adjetivos também que é utilizado por qualquer motivo tempero, que né? é... A TPM também, E se a né? gente falar um pouco, assim, se exaltar, né? Um pouco mais, que é normal. Todo mundo, né? Se exalta, homens, mulheres, enfim. Só que a gente não pode, né? Quando a gente se exalta um pouco mais, além de louca, pro tem os homem é outros termos. normal, né? Pra mulher nunca, sempre tem uma conotação diferente. E assim, e a gente meio que, acho que hoje tá começando, e graças ao movimento feminista também, que se diga, se evita tanto chamar as mulheres de loucas. Já ficou muito na cara, né, quando se chama uma mulher de louca, o que é que tem por trás daquilo. Aí os caras não falam mais que alguém é louca, né, às Surtada vezes. agora, né? Não, mas o mais famoso é a ex-louca, né? Muitas vezes, que não são nossas amigas, né? O cara não vai dizer isso de você, às vezes ele fala depois, né? Depois, quando terminar, aí você vira a ex-louca. Eu acho que hoje a ex-louca ela é mais atual do que... E eu acho que isso já serve até de alerta, né? Quando você estiver se relacionando com a pessoa, que ele disser, mas minha ex era louca. Já fica alerta, assim, atenta, porque pode ter alguma coisa ali, um sinal de perigo. Isso. Uma coisa também, antes de começar, a gente tá começando, mas se inscreve no canal. Se inscrevam, compartilhem. Pois é, gente, manda para as amigas de vocês, né? E vamos fazer essa corrente, né? Aumentar, crescer. Isso é porque a gente precisava dizer desde o início para você já ir aí clicando, se inscrevendo no Dá canal. um like no vídeo também. Isso. Então, assim, voltando para a questão da loucura feminina, faz muito tempo que a gente é tratado feito louca, né? Primeiro porque a gente tem uma visão do homem, né? O homem, ele enxerga e mede toda a sociedade a partir dele, né? E é óbvio que nós não somos iguais aos homens. Ninguém aqui está dizendo que a gente quer ser igual, assim, a gente quer direitos iguais, a gente quer ser entendida como indivíduos de mesmo valor. Mas sabemos que somos mulheres, que né, temos nossas diferenças, sim. Ninguém está negando a existência do útero. Mas é muito louco pensar que o útero era motivo de loucura. E essa história sim. toda começou pela questão, né, do útero, do hormonal. Assim, mais ou menos, né? Lá atrás. Então, a própria palavra histeria, a origem dela significa útero, né? Porque se entendia que a mulher que não casava, que não tinha filhos, tinha algum problema no útero, né? Porque o útero não funcionava, porque, enfim, chegou a uma certa idade e não teve filhos. Então, ela corre sérios riscos de virar uma histérica. Ou aquela também que não queria ter filhos, né? Nossa, aí ela tinha um problema sério no útero, né? E só podia ser louca. Pois é. Né? Essa mulher... Você tá fugindo do que seria o pré-determinado, né? O padrão, a regra para a mulher seguir dentro de uma sociedade. Aí ela foge um pouquinho daquilo, já tem algum problema com ela. E é muito louco, porque assim, a gente fica aí vendo como o discurso de poder é colocado, né? Até dentro da ciência. Porque a ciência, ela é construída também e dentro de um campo ideológico, né? E para reafirmar, às vezes, né, verdades que já estão lá. Então, por exemplo, a ciência, sim, durante um tempo, quis justificar a loucura feminina por uma questão biológica. Essa coisa também de biologizar a gente é muito forte e é ridículo, né? É aquela coisa da TPM. Não, né? e a histeria feminina era tratada como diagnóstico médico, né? Isso, por isso Na eu tô verdade, dizendo. A ciência justificando e querendo também nos reduzir
a questão apenas do biológico. É como se assim fosse determinado que a mulher tivesse que ter para ser mulher determinado tipo de comportamento que, né, completamente diferente do homem. Ela teria que ser contida e ter aquelas vontades, na verdade, que o sistema todo, né, patriarcal queria pra gente naquela época. É até o que hoje, é né? ensinado às meninas desde muito cedo, né? As crianças, as meninas têm que ser comportadas, não pode ter determinados tipos de brincadeira. Ser quietinha, né? Sim, Calada. justamente. E Pois é. é muito louco isso, né? E imagina falar de desejo sexual, então, né? Nossa. Que tabu. Que aí já é também outro tema, mas assim, né? Mais engraçado aprofundando aí que esses temas, na fogo, verdade. porque assim, a gente vive hoje um momento assim, que parece ser mais avançado, mas que avançado não é tanto. Mas, por exemplo, mulher ter desejo, mulher ter vontade. Eu me lembro que, tipo assim, as pessoas achavam que a mulher não se masturba. Né? Pois é. E aí é muito engraçado porque um dos tratamentos, né, uma das formas de tratar a histeria era a masturbação. E eu tô falando isso do início lá do século XX, né? Que tinha, que foi quando foi criado, né, um aparelho, mas antes já existia o tratamento para a histeria com a masturbação. Mas ela não se masturbava. Né? Tinha até ela um era um nome, tratamento, né? era engraçado tinha que é nome isso. também. Né? Não então, lembro. a mulher não se masturba, né? É isso, a gente não tem desejo sexual, não tem nada disso. Porque ela só tá ali pra atender ao homem, ao desejo do homem, né? Sim, era a visão que se a tinha. visão que se tinha era um tratamento, né? E se ela tivesse esse desejo, nossa, né? Errada. Se colocasse, né, que tinha esse desejo para as pessoas, para a sociedade na época, era condenada, né? É. E aí, mas aí o danado é que a gente para pra pensar como, tipo, eles ainda querem justificar a gente pela questão biológica. Esquece todo o componente social, cultural, né? Que aí, por isso que também quando Beauvoir fala que a mulher não nasce mulher, nós nos tornamos mulher, é uma forma dela marcar ali muito presencial. Nós não somos seres apenas biológicos, né? Não é o meu corpo, o fato de eu ter nascido, né, do sexo feminino, que vai me fazer uma mulher. Né? E isso é uma coisa que já era pra gente ter entendido desde muito tempo, quando ela falou também, mas ainda hoje, todas as vezes que a gente se apresenta mais assertiva, mais irritada, ou qualquer momento que seja que a gente está vivendo, a primeira pergunta é, tá de TPM? Por isso, né? Vem daí, vem de todo um histórico, né? Uma questão toda estrutural, né? Que hoje em dia se trata a mulher como louca, é TPM, né? Histérica, então, mas enfim. é um absurdo, porque é isso, justifica no nosso corpo, no biológico, o nosso destempero, nossa raiva, nossa... Sim. Mas aí, tipo, antes, esse discurso também da histeria também é uma coisa meio nova, né? Isso aí a gente já tá falando antes, antes da ciência moderna, digamos, que a gente possa pensar, de Freud e Lacan, que foram alguns que foram estudar essa loucura feminina, a mulher também, a nossa loucura, era também entendida como demônios, né? Óbvio. Se você tá desejando, se você tá com alguma perturbação, tá possuída, exatamente. Tá com o diabo no couro. Essa mulher tá com o diabo no couro, né? Eu acho que isso é uma coisa que tá lá já. E é muito sintomático pensar, né? De como eu estava até falando com o Fran, como os demônios se manifestavam mais na Idade Média do que hoje em dia, né? Do como elas eram tratadas. E aí, esse demônio, na verdade, fez surgir as bruxas, né? Então, a mulher louca também é a mulher bruxa. Até porque algumas mulheres, elas utilizavam-se de chás, né? Então, faziam também das leituras, livros, não sei o quê. Então, acho que, assim, a mulher que buscava, né? Não seguir o mesmo padrão, tinha que ter alguma marcação ali negativa, né? Para que as outras também não se guiassem da mesma forma. Apesar de que aí eu fiquei pensando, por exemplo, infelizmente é algo que se repete, às vezes na família, né? Bem estrutural. Quando a mãe é silenciada muitas vezes, né, pelo pai, né, em relação ao comportamento que já vem da família, muitas vezes a filha reproduz
também esse silenciamento, ou quando ela sabe que aquilo está errado, existem inúmeros transtornos que ela acaba, né, adquirindo de comportamento, e aí não se vê que é uma coisa também da sociedade, né? É a questão do sistema patriarcal mesmo, né, que está adoecendo algumas mulheres em nome desse silenciamento, de não poder ser quem ela quer ser. Justamente, tipo, não casar, não ter certeza. filho. Isso mexe muito, né, com todo o psicológico da pessoa. Você não poder ser quem você acho que é bem... E aí é engraçado que Fabrício falou uma coisa de tipo, as meninas aprendem muito com as mães. Isso aí eu acho que talvez depois a gente pode conversar um pouco melhor sobre educação, crianças, essas coisas todas, a gente vai chegar lá. Mas é interessante porque, tipo, a criança, ela aprende muito mais. É engraçado que a gente acha que a gente precisa ensinar as crianças, né? Tipo assim, vou pegar pela mão, vou explicar como é. Muitas vezes, por sinal, eu tô falando agora como mãe, muitas vezes quando você pega na mão, diz como é, parece que o menino tá ali no automático, a cabeça dele tá em outro canto, você pega na mão, diz como é, ele não vai aprender aquilo ali. Mas se tem um jeito que ele vai aprender, é observando. Sim. É observando. Então, tipo assim, só o fato dele estar num ambiente, o ambiente, ele tá captando todas as informações que estão sendo passadas naquele ambiente. Então não adianta você falar que ele deve fazer alguma coisa e não fazer aquela coisa que você está pedindo para que ele aprenda. Ele vai aprender pelo que ele está vendo você fazer. A história do exemplo é super real, né? E não é só um jargão, né? Não. É porque é a reprodução do comportamento ali, como se fosse aquele comportamento o normal, né? Não, e é isso, eles absorvem. As crianças parecem que são esponjas, né? E eles têm uma certa admiração, né? Eles crescem com essa admiração por aquele adulto que está ali. Então, ele realmente vai reproduzir o que o adulto está fazendo. E ele vai entender como certo o comportamento que o adulto está tendo. E vai normalizar também. Sim. Exatamente. E aí, se repete. Seja a agressividade ou seja o carinho, né? Exato. O que Isso. for, ele não vai fazer a diferenciação, né? Do que é o certo, o que é o normal ou não. Aí é um parênteses aqui, tipo, vamos criar ambientes mais saudáveis para as crianças. Exatamente. Porque elas estão aprendendo e elas vão reproduzir esse comportamento. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa lembrar. Às vezes você está em uma situação e faz, não, mas é comigo, não é com meu filho. Mas ele está vendo aquilo ali, ele está vivenciando aquilo ali, ele está aprendendo e ele vai reproduzir aquilo ali. Então, assim, até outra discussão que a gente acaba entrando, né, que a gente vai falando, e aí eu acho que entra também o papel da escola, que é uma coisa, assim, diferente, por isso que se fala muito, né, da questão da educação sexual, né, de outros, né, de outro tipo de educação que às vezes falta em casa, ou que a criança não consegue enxergar, né, que aquilo ali vai tornar um adulto, sei lá, com diversos transtornos. aí vai ser pauta, né? Não, porque a educação sexual nas escolas... a educação sexual nas escolas eu acho que precisa ser falado, Sim. né? Porque as pessoas não estão entendendo que direito seria, o que né? é isso. Elas acham que a gente vai ensinar. Eu tô dizendo a gente, porque eu sou professora, então quando se fala em educação sexual para as crianças, o pessoal acha que a gente vai ensinar as crianças a fazer sexo. E não é nada disso. Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, é tentar proteger as crianças dos abusos sexuais. Isso. Fazer com que elas consigam identificar, né? Com que elas tenham abertura para chegar e falar também com os pais, com um adulto responsável. Conhecer seu próprio corpo. E até a questão dessa reprodução, reproduzir esse comportamento, por exemplo, de em casa. Do exemplo, sei lá, que as meninas têm, às vezes, com as mães, ou com o relacionamento, né, do pai e da mãe. E entender que aquilo, se for, sei lá, um comportamento de submissão, alguma coisa do tipo, entender que aquilo não é normal e, sei lá, e enxergar outros caminhos também, né? Que é importante. E que, tipo, é preciso que se fale sobre isso também com os adolescentes. As crianças aprendem muito comportamento, mas adolescente é uma coisa difícil, né? Sim. Que a gente precisa Porque conversar. E começa com ali eles. da criança, da menina, e que vai se tornar mulher, se impor também, né? Quando tiver algum comportamento que, sei lá, que o menino acha que aquilo ali é um comportamento de uma mulher louca ou agressiva, ou sei lá o quê, porque viu aquilo em casa, a menina também saber se defender, né? De que ela não é louca, de que ela não tá sendo agressiva, ela só está expondo a opinião dela. O que muitos meninos fazem, né? Mas ninguém controla, como quer controlar as meninas, por exemplo, né? Porque para as mulheres não é dado esse direito, né? De ter uma opinião, de se impor,
né? Na verdade, é uma construção, né? Quando a gente se impõe, quando a gente se coloca, aquilo ali já foi uma luta que não está registrada. E eu acho que quando não se impõe, fica mais fácil de ser controlada dentro de um relacionamento também, né? De ser manipulada. E às vezes, assim, e não consegue nem enxergar aquilo e justamente vem o adoecimento, né? O adoecimento nas formas de adoecimento mental, enfim, de se anular mesmo, né? Que a gente até falou, né? Sobre relacionamento abusivo, enfim. E é quando a gente vai para a história da ex-louca, né? Que muitas vezes, realmente, as mulheres podem ter determinados tipos de comportamento dentro do relacionamento, mas que pode ser uma consequência da forma que o outro tá ali naquela relação também. Não é, acaba não sendo só um comportamento dela, né? Puramente dela. Acaba sendo uma consequência do que o outro faz com ela. Então ela acaba respondendo de uma forma, até voltando, a gente sempre volta pro BBB, né? Quando começam as discussões, que as mulheres se exaltam. Mas ela acaba se exaltando como uma consequência do que daquele momento, daquela situação. E não é do nada. E às vezes até por não ser ouvida também, né, Fran? Também, ser descredibilizada, exato. Então você, tipo, você quer ser escutado, tem essa ânsia e acaba tendo um comportamento, às vezes, tido como louco. A mulher tá dando escândalo, né? Quando a gente já viu uma discussão de casal, a mulher tá dando escândalo. Mas por quê? Por que chegou naquele ponto? Tava toda histérica, gente, histérica. Vamos cancelar. Não, histérica, vamos cancelar a palavra. De Deus, a gente já pode cancelar. Cancela a palavra histérica, porque de fato ela tem um peso assim histórico de marcação, né? É uma marca mesmo de dizer, você é mulher, você tem... Puxa, a palavra histérica é útero, gente. Então, tipo assim, e outra. Eu já tive um relacionamento que o cara disse, que eu fui dizer, mas tu tá histérico. E aí ele fez, não, isso é coisa de mulher. Diga aí. Diga aí. Então, assim, vamos cancelar o histérico, tá? Muitos, acho assim, alguns, né, os desconstruídos, como a gente já falou, né, vários tipos de machismo, enfim, eu acho que alguns nem usam mais, né, agora é a louca, às vezes nem usam mais a louca, aí você tem que ver. Não, é aquela são ex vários, que é louca, né, nunca é na frente, às vezes fala por trás, né, mas fácil falar por trás, não, que ela era louca, e você é um alecrim dourado, né, o cara é um alecrim dourado que não fazia nada. E aí assim, só pra dar umas referências, acho que também assim, de leitura, a gente vê a construção, por exemplo, acho que, se eu não me engano, por favor, que eu não esteja errado, eu acho que são os Demônios de Londum, que falam sobre um pouco dessa loucura, ou melhor, histeria feminina, né, que fala um pouco desses demônios que atacam as mulheres, né, porque elas têm uma vida de desejos interrompido, né, ou a gente, na verdade, a gente tenta construir, na verdade, a gente está tentando desconstruir essa vida de desejos interrompido. Eu acho que o feminismo, ele tenta trazer isso, de que, tipo, o nosso desejo precisa ser respeitado e precisa ser entendido como... Entender que nós somos seres de vontades, assim como os homens, nós também temos vontades. Porque imaginar que, assim, ano de 2021, algumas mulheres ainda reprimem, né, muitas das suas vontades, desejos, e aí, enfim, não é só sexual, né? Isso. É importante que se diga isso. Sim, não, com certeza. Não é só desejo sexual. Até emitir opinião é visto como algo, assim, afrontoso, né? Se ela tiver, por exemplo, diante do marido ou diante da família, de uma, né, família mais estruturalmente ali, né, que reproduz o machismo, enfim. E aí pode ser, não quero ter filhos, ou eu não quero casar, ou eu quero casar, né? Então, tipo, entender que isso são coisas e que não tem a ver, né, com nossa loucura, porque não é loucura. Porque o homem pode desejar qualquer coisa e ir atrás. Poxa, e é isso que faz a gente chegar à lua, né? E é justamente ir atrás, ser estimulado ao que parece talvez louco ou pouco usual, é que faz com que a gente alcance coisas que muita gente não alcançou. Sim. Né? É acreditar. E aí tem muito disso na educação feminina, de nos desacreditar, né? Que tipo, você não consegue, você não deve fazer isso não é pra você. E aí a gente mesmo que é a autossabotagem, que é aí que surge a autossabotagem, né? A gente muitas vezes tem muita vontade, mas aí faz, poxa, mas ninguém nunca fez isso, né? Poxa, e aí vem aquela, mas tu é louca, né? Tá doida. E aí nisso você já fica... Será que eu devo, né? Será? Enquanto os homens não. É tipo, vai. São incentivados, né? Isso.
Sempre incentivados a ir mais longe, né? E aí também, por exemplo, é importante que se fale, eu vou falar sobre o martelo das feiticeiras, que também fica como referência, que eram os manuais que eram utilizados como identificar uma bruxa, já na época medieval, em 1400 e tanto, né? Vou reduzir para 1500. O martelo das feiticeiras, ele vai dizer todas as características de uma bruxa, como identificar uma bruxa, o que fazer com ela quando a vê. E, gente, assim, é triste pensar que nós somos bruxas, né? Se a gente tivesse... Tava tudo queimado na fogueira agora, uma hora dessa. Provavelmente essas características que eles utilizavam para identificar as bruxas eram apenas ela fugir um pouco do que estava ali predeterminado. Afrontar um homem, né? Viver independente, viver sozinha, se autocurar. E aí, porque a autocura... Buscar conhecimento, não, exatamente. Né? Essa coisa de autocura é muito marcante. Até em filme de terror, filme que fala da capacidade da mulher, da bruxa, de se autocurar. Mas é o quê? É o conhecimento que ela possuía, né? Era um conhecimento que era repassado, era o conhecimento das ervas, era o conhecimento científico daquele momento em que ela conseguia, por exemplo, não ficar doente, porque sabia que a higiene era uma coisa importante, né? Que algumas coisas poderiam cicatrizá-la. Então, é um poder de autocura, né? E quando, na verdade, ela deveria ir lá para o padre benzer né? E talvez morrer. A mulher também é aquela coisa de que a mulher ela é definha, né? A mulher, ela tem um problema, assim, ela é frágil. A fragilidade feminina também vem junto com essa questão da doença mental, né? Porque ela é fraca, ela é aquela coisa... Ela sempre é lânguida, né? Aquela coisa assim sempre adjetivos para colocar, querer colocar a mulher em um determinado lugar, né? Eu acho que até essa coisa da delicadeza também tem disso, sabe? Assim, de que a mulher, a mulher feminina, né? Ela que delicada. E a delicadeza é porque ela é frágil também, né? Ela tem que ter cuidado com ela. Até porque se pressionar, ela fica louca. E pra ela ficar louca, ela só precisa ser assertiva. E é muito... Quando a gente pensa lá atrás, o número de mulheres que chegavam a ser internadas em hospícios por desviarem um pouquinho do comportamento que era esperado. Como o marido tinha total controle sobre a mulher, se a mulher exibisse qualquer tipo de comportamento que se desviava dali do que era predeterminado, né, que ela deveria seguir, ele ia lá e jogava ela no hospício. O número de mulheres que eram tidas por sofrer de transtorno mental era muito maior do que o de homens. Mas por quê? Porque qualquer comportamento ali, né, dela... Desviante, né? Já jogava a mulher no hospício. Gente, é bem pesado isso. Por isso também que a mulher... Associar a mulher à loucura é uma coisa assim, rápida, né? Porque todas as mulheres durante um bom tempo que eram, tipo, que desafiavam essa sociedade, que se colocavam, ela era louca. Se é louca, vai pro hospício, né? E era uma forma, assim, de matá-la na vida, né? Matar em vida. Mais uma forma, na verdade, né? Porque muitas vezes temos muitas mulheres que estão sendo mortas dentro de casa por um marido, por um pai, por uma família. Tá deixando de ser, deixando de se realizar, deixando de fazer coisas, deixando de ser ela, né? Ali. Mas ainda podia ser. Então, se você não aceita a morte dentro de uma casa, tendo que parir não sei quantos mil filhos até a morte, né? Ou ter seus sonhos todos castrados, ou não poder falar, não poder fazer nada. Tá, se você não aceitar a morte dentro de casa, a gente pode te fazer um outro tipo de morte que é dentro do hospício, né? Então, assim, acho que é importante também frisar que não é fácil, né? Uma mulher, dependendo do ambiente familiar, ou enfim, que ela vive, né? Ela romper esse silêncio, ela se expressar, dizer o que quer e buscar realmente alternativas diferentes. Porque dizer assim, hoje em dia a gente tem liberdade, depende, né? Liberdade. Quem tem liberdade? Aí que tipo de liberdade? Também é uma liberdade concedida. Exatamente. Então, assim, são muitos anos de luta, né? Do movimento feminista, das mulheres, para que se hoje a gente consiga ter voz e ainda assim a gente tá lutando, né? Pensar, nossa, desde era vitoriana ali, né? Era dos reis, há tantos anos se passaram. E como foi marcante, né? Como é estrutural, que isso recai até hoje,
esses termos. E por mais que a gente consiga identificar e a gente tenta levar, né? Eu acho que essa discussão da gente, quando a gente pensou em sair dos nossos cafés aqui pra estar falando pras pessoas, também era isso. Porque, caramba, a gente sabe, tudo bem, mas e quantas mulheres ainda não conseguem, né? Dar esse passo, avançar, assim, nesse sentido até e é isso, assim, não sei o que falar, Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, eu acho que a gente não, pode dar as tá. dicas dos livros, dos filmes, quer dizer. Não, eu queria só comentar isso que você falou sobre a proposta também do Acorda Maria Bonita. Tinha a ver com isso, né? Tipo, ao mesmo tempo, pegar essas questões que falam, né? De tipo, é maluca, é louca, tá de TPM. E descaracterizar a gente como a louca e como a destemperada. Porque também é importante que se diga como quando a gente é tratado, feito louca, a gente pode se tornar louca mesmo. Sim, E isso não é uma coisa só nossa, é qualquer Sim. pessoa. Não é uma coisa de mulher. É qualquer. Tem até uma história, sabe, Fabrícia, que eu falei até pra Fran, da Sinhá Inhaiá, que era uma mulher. Mas a verdade, assim, ela só é um dos exemplos de vários. Porque, por exemplo, que também a gente vai dar as referências aqui de uns filmes e tal. Mas como essa mulher que ela não tem nenhum problema e é jogada no hospício, ela enlouquece de verdade. Sim, com no certeza. hospício, né? Porque além do trauma de ver a família inteira tratando ela feito um lixo, jogando ela lá, tem os medicamentos que ela é forçada a tomar, tem o tratamento. Então, por exemplo, no hospício é mais fácil, talvez, ver como a pessoa pode enlouquecer, qualquer pessoa sã pode enlouquecer dentro de um hospício, né? Mas às vezes até em casa também, na nossa casa, no nosso relacionamento, a gente também pode enlouquecer. Se nos tratam como louca, gente, é muito... Chega a ser, assim, engraçado, né? Porque às Engraçado e vezes... assustador. Assustador é você chegar pra uma pessoa, questionar algo, aí aquela pessoa nega até a morte e diz, não, você tá imaginando, você tá ficando louca. Você começa realmente a pensar. Se aí... Não, pode terminar, Fran. Não, é o que a gente falou, né, no outro episódio lá também. E aí quando você depois descobre que Você era não verdade... tava louca. Não tava Aí louca, você é fica verdade. louca de raiva. Não, é que linka pro filme, porque lembrei dos filmes do Homem Invisível. Sim, né? É o Homem Invisível, que o cara se finge a própria morte, depois fica só pra ficar atormentando a mulher, exato. Aí ele volta, fica fazendo algumas coisas pra ela pensar que tá enlouquecendo, sendo que é ele que tava. Ele usa, Dando tipo, spoiler, tá? Do filme. spoiler. Mas ele Porque o filme todo tem, ela não tipo, sabe, né? Realmente se ele morreu ou se é coisa da cabeça dela, né? Justamente. Depois ela acaba descobrindo que ele usa tipo uma roupa de invisibilidade, velho. E ele finge a própria morte só pra fazer ela se passar por louca. Só pra ela ser a louca. E pros outros pensarem também que ela tá ficando louca. Muito... E aí, tipo, e comprovar todas as intencionalidades. Olha, eu não disse que ela era louca, eu não disse que ela era louca. E aí, tipo assim, que era uma história que eu ia falar, que a mulher, ela é trancada numa casa, um cubículo pequeno, e tratada feito louca pela sociedade inteira. E óbvio que ela vai ficar louca. Imagina você sem poder falar com ninguém, comunicar, e sendo tratada feito louca, você fica louca. E aí isso a gente traz pros nossos relacionamentos, né? Quando o cara trata a gente feito louca, né? Nos perturba. E aí, tipo, eu confesso que aquela cena lá do BBB, do bolo da Juliette, eu não vou nem falar o nome, mas o bolo da Juliette, que teve aquele problema, que ela fez, nossa, mas eu acho que tinha leite condensado, não tem? Não tem. Mas ele fala de forma muito assertiva que ela põe em dúvida uma coisa que ela conferiu. E ela foi lá atrás de ver. Mas aquilo ali me deu um gatilho, porque, tipo, é assim que eles deixam a gente maluca. E depois a gente fica enlouquecida porque ele contestou a minha lucidez. E são coisas tão subjetivas, né? E aí quando eu digo, olha, você estava errado, eu não sou louca... Aí ele fala com voz mansa, dizendo, olha, tá vendo todo mundo como ela é louca? Tá vendo como ela é louca? Porque ela tá assim, né? Puxa, Exaltada. Eu não queria nem brigar, tô falando... Chega a dar uma coisa ruim. Realmente. Né? Porque é fato. E é assim que surge, é assim que é construída a ex-louca. Uhum. Né? Porque o cara consumiu o juízo daquela mulher. Porque imagina, você no relacionamento, você sabe que aquilo aconteceu, você sabe perfeitamente, né? Aí o cara vem
como esse exemplo é muito coisa da clássico, tua né? cabeça. Como assim? É coisa da Isso tua não cabeça, existe. é outra coisa que aí não começa, suporta. né? Isso não existe, não sei o quê, de repente já tá nessa frase aí. Não, você tá louca. Isso não, só você tá exi- inventando. não, isso só existe na sua cabeça. Essa daí é clássica. Pois Essa é. clássica. Isso só existe na sua E cabeça. aí, o pior é que, né, a gente, enfim, quanto mulher, falando assim, também já ter passado por experiências assim, você fica, será que foi isso mesmo, né? E Será que porque quando a gente aconteceu? Começa a se criada, questionar, a gente é né? criada pra se questionar também, né? De nunca acreditar. Nunca ninguém acredita muito na gente e isso faz com que a gente também não acredite muito. Falar de novo da histeria. Então, e pra falar das indicações, né, tem o filme Histeria, que fala sobre isso, né, como que foi inventado aí o vibrador. Pra tratar, né, essa histeria, essa loucura feminina. É até um filme, assim, um pouco cômico também, né, conta a história. Mas devia ser o momento mais feliz da mulher, né? Aquela vida maldita. Eu acho que sim, Aí, viu? você tá. Peraí, que a gente vai resolver um tratamento pra você. Pronto. Aí é quando ela. Eita, caramba, existe vida. Existe um motivo pra viver. Muito louco, né? E aí, as Mulheres Perfeitas, se as meninas quiserem falar, que esse filme eu não vi ainda, não assisti. Como eles querem colocar a mulher dentro de uma caixinha, né? Como A mulher perfeita, né? O nome do filme já diz muito, né? que eram mulheres poderosas, mulheres que tinham cargos de destaque. Eles tiram aquela mulher pra ela ficar tipo uma boneca, servindo apenas pra atender, né, aquilo que o homem deseja. Tem uma ser- coisa muito viver- simples. Agora é aparência. spoiler, né? O controle. Isso. Os maridos têm um controle remoto para Tem mulheres. exato. Essa nossa. parte é muito assim. É o desejo do homem, né? O homem bem sucedido. Certeza. Ele E outra- é respeitado na comunidade masculina. É isso, e a coisa também deles não suportarem ter a mulher Acima ser deles, melhor né? do que eles. Em alguma Isso, em algum. coisa. Não, e assim, tudo bem, pode ser que existam relações que no trabalho, por exemplo, as mulheres ganharem mais que ele. Nossa, as mulheres ganharem mais que o homem é uma coisa que perturba, sabe? Muitos. Tem o Garota Interrompida, que é um filme um pouco mais antigo, né? Eu não lembro tanto, faz muito tempo que eu assisti, Ainda mas tá também antigo. eu lembro assim, que era aquele papel. Quando eu assisti, eu ficava naquela dúvida, será que elas são loucas assim, né? Tal, daquela. Que eu era Não, eu assisti também faz muito tempo, que é com a Angelina Jolie. Foi no meu caso, Winona foi Ryder. quando eu comecei a me apaixonar por ela. E é bem essa história da mulher que, tipo assim, ela gosta de sexo, ela tem que ir pro hospício, né? Uhum. Ela não quer casar, ela tem que ir pro hospício. Então, e óbvio que lá elas ficam loucas mesmo, algumas ficam muito loucas. E é engraçado Sim. como elas, né? É um filme lindo, sinal Sim, vale a pena ver novamente. E tem um que também é da mesma linhagem de Garota Interrompida, que aí ele é mais modernozinho, que é o Sucker Punch, é isso? Não assisti esse. É um também não. mundo surreal. A E gente aí- vai colocar, né, é, direitinho, todos os os nomes, filmes. é, os nomes dos Vamos filmes. fazer a indicação dos filmes, e como a gente tinha feito naquela outra leva. Uhum. E aí esse é bem interessante, porque tipo, parece com Garotas Interrompidas, mas numa versão mais teen. Eu tô falando isso porque eu sou antiga, tá, gente? Mas é porque o filme, ele mescla essa coisa do Garota Interrompida, da mulher que é jogada no hospício, e aí lá ela alucina, e alucina que é super heroína. Então os enfrentamentos lá que ela tem que ter, às vezes, com o enfermeiro, caso de estupro, de ser submetida a eletrochoque, elas colocam, elas alucinam como se fossem guerreiras, e aí parece que é até um gamer, não sei nem se fizeram um gamer, mas tem uma coisa nesse sentido. Mas é interessante, porque são as batalhas dela, que aí o filme pinta de uma forma bem bonita, né? Mas que na realidade a cena... Não precisa assistir isso. Eu tinha colocado só aqui o Joana Dark, porque também é um filme que é um pouco antigo, que na época que eu assisti me marcou, porque ela era muito tratada como louca. Na verdade, era uma mulher forte, guerreira, né? Enfim, que desafiou ali e colocou, tipo, assim, o que ela achou certo foi lá e fez, mas o tempo todo Então, todas as desacreditada. mulheres elas são loucas. Ou são loucas ou são bruxas, entendeu? A questão é essa, ou é você louca ou é você bruxa, e na verdade você só é uma mulher sendo mulher. E outra coisa que é importante que se diga, porque eles nunca conseguiram entender a mulher como um ser cíclico. Que aí depois a gente pode voltar nessa conversa, porque a gente já tá terminando. É isso, né, meninas? Sim. É acho isso. que é isso. Então, mais uma vez, se inscreve no canal. Isso, dá segue a o gente. like. Segue a gente no Instagram também. E muito obrigada por acompanharem. Até o próximo. Beijos.